O direito de resposta. Pode começar. Boa noite, estamos aqui na casa de João Prudêncio, advogado, renomado aqui da cidade, muito conhecido do público já. É a terceira vez que a gente conversa com ele, eu acredito, aqui no Vida News. E desta vez nós estamos aqui porque surgiu um assunto polêmico durante a semana no blog do Martins, como é que é o nome do Magno Martins. Magno Martins. E deste blog todo mundo copiou as notícias que estão ocorrendo aí e que tem relação com o vereador Augusto Simões, que é aquele que faz o programa Dias de Sábado, A Voz de Pesqueira, não é isso? Eu gostaria de perguntar a Prudêncio, como foi que surgiu essa polêmica toda realmente? Quem realmente mandou Você tem, assim, conhecimento de quem mandou a primeira matéria para esse blog do Martins? De onde surgiu isso? Porque é uma coisa que está incomodando um pouco, né? Não só a matéria, mas a matéria já surgiu de outros problemas, né? São calúnias, defamações, esse tipo de coisa, difamações, né? Na rádio e tal. Isso tem incomodado um pouco o ambiente político. Eu não sei se realmente é isso que está. O senhor até já nos ligou uma vez e falou, olha, eu preciso falar um pouco sobre esses assuntos que estão ocorrendo na rádio. Então nós estamos aqui para saber, porque o nosso trabalho, como todo mundo já sabe, não é partidário. O nosso trabalho é mostrar o que acontece em Pesqueira, tanto na política, na economia, no esporte, na cultura, no turismo, em todos os âmbitos. Então, este que está incomodando agora, em final de ano, há um ano de mudanças, né? Então nós estamos querendo saber quem realmente mandou essa primeira matéria falando do Augusto Simões para o blog do Martins. Bom, em primeiro lugar eu queria desejar uma boa noite a Chico, mais uma vez o nosso amigo, aos internautas, né, do Vida News, ao povo da minha querida e amada Pesqueira, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos meus correligionários políticos e a todas as pessoas que acreditam nos homens de bem deste município. E dizer a você, Chico, que em primeiro lugar, eu soube no sábado passado, através de um amigo, quando me dirigia a uma casa de produtos agropecuários, onde eu fui comprar medicamento para alguns animais que eu crio na minha fazenda. E esse amigo comentou comigo que existia um mandado de prisão contra um vereador de Pesqueira. No caso, o vereador... O vereador Augusto Simões. E eu estranhei o fato. Por quê? Porque eu sei como se dá um mandado de prisão. O mandado de prisão, o juiz não decreta de uma hora para outra, de uma forma aleatória. O mandado de prisão ele é expedido quando você está respondendo a um processo criminal em que você se evade do distrito de culpa, em que você não comparece às audiências que foram designadas pelo juiz, quando você não colabora com as investigações criminais, quando você tenta coagir testemunhas. O senhor acha então, que isso foi o caso? Diante disso, o que acontece? O juiz vai e expede um mandado de prisão. Essa é uma das hipóteses. Outra, quando o camarada está foragido. Ele cometeu um crime e está foragido, e o juiz vai e decreta a prisão preventiva do indivíduo. Então, quando essa notícia me chegou, me causou estranheza. E eu procurei saber o porquê desse boato, porque inicialmente isto foi um boato. Agora nós temos que levar a verdade dos fatos.
E qual a verdade desses A verdade dos fatos é que existe na vara criminal da comarca de Pesqueira uma carta precatória de número 3712, dígito 64.2013. Essa carta precatória, ela veio de um estado da região norte, para que o vereador Augusto Simões, fosse ouvido neste processo, ouvido neste processo, certo? Na vara criminal da comarca de Pesqueira. Então o que acontece? O vereador, ele foi intimado porque ele foi arrolado pelo Ministério Público. O que é arrolado pelo Ministério Público? O Ministério Público o Ministério Público Federal achou por bem que o vereador Augusto Simões, à época delegado nessa área aí, delegado à época, porque isso diz respeito a um processo, a um inquérito policial que tramita, ou que tramitou na região norte. Não diz respeito a um processo criminal de Pesqueira ou a um inquérito policial de Pesqueira. Sei. Então, para que ele fosse ouvido como única testemunha que foi arrolada, a única testemunha que foi chamada pelo Ministério Público, testemunha. Então, ele vai como O testemunha. processo não é contra ele, Não, é testemunha. o processo não é contra ele. Eu gosto de levar a verdade. Diferentemente dele, que em alguns programas de rádio, ou em vários programas de rádio, leva inverdades, coisas inverídicas e pratica crimes como crime de injúria, sem provar os fatos alegados. Tudo que ele articula, ele não prova. Então, Diferentemente disto, eu gosto de ir com a verdade e de fazer justiça ao que é justiça. Não existe mandado de prisão contra ele. O que aconteceu foi que ele é testemunha neste processo, foi expedida uma carta precatória para que o juiz criminal ouvisse ele em Pesqueira. O que acontece? No dia 6 de dezembro deste ano, às 11h20, foi feito o pregão. E aqui está, ausente a testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal, Augusto Simões Maia Almeida. Aberta a audiência, o MM juiz suspendeu a realização do ato em virtude da ausência da testemunha, mesmo devidamente intimado, razão pela qual o juiz remarcou Só uma pergunta, isso a da audiência prisão? para o dia 20 de dezembro de 2013. Até aí, de forma alguma. De forma alguma. Certo? Não da prisão. Até aí, de forma alguma. Ele deixou de comparecer à audiência do dia 6. Ele foi regularmente intimado pelo juiz, Entendi. não compareceu à audiência, não justificou a ausência dele quando deveria justificar a ausência, certo? Não deu satisfação alguma. A audiência restou prejudicada, o juiz remarcou a audiência para o dia 20 de dezembro. No dia 20 de dezembro, novamente, devidamente intimado, o vereador Augusto Simões não comparece à audiência nem justifica a sua ausência. Aí, o que é que diz a lei? O que diz a lei? Sim. Diante de duas recusas, ou mais recusas, quando uma testemunha Falta. se furta ao exercício, ao dever cívico, quando intimado regularmente pelo juiz e não comparece a um processo civil ou criminal, na qualidade de testemunha, o juiz poderá requisitar que ele seja conduzido coercitivamente. Foi Certo. o que aconteceu. Foi o que provavelmente aconteceu. Foi o que aconteceu, não foi o que provavelmente aconteceu. Alguém viu isso? Foi algo que aconteceu. Alguém filmou, Sim, fotografou? sim, as pessoas viram. As pessoas viram. E outra coisa, não precisavam nem ver. Porque aqui está o termo de assentada da carta precatória. Aos 20 dias do mês de dezembro, isso é a segunda audiência. Faltou a primeira
não compareceu, não justificou a ausência. O juiz redesignou a audiência para o dia 20. Não compareceu, não justificou a ausência pela segunda vez. O juiz fez a assentada. O que é a assentada? É o termo da audiência, mostrando quais eram as pessoas que estavam presentes à audiência e o que aconteceu na audiência. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2013, às 12h10, na vara criminal da comarca, presente se encontrava o excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor André Carneiro de Albuquerque Santana, em exercício cumulativo comigo, técnico judiciário abaixo assinado. Presente, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, doutora Eliane Menezes Santos, em exercício cumulativo. Feito pregão, ausentes os acusados, neste processo existem dois acusados, não é ele, mas veja só. Ausentes os acusados, Luiz da Costa Saldanha e Jobson Souza Lima, embora solicitadas suas intimações, folhas 18 dos autos. Ausente a testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal, Augusto Simões Maia Almeida, pela segunda vez. Aberta a audiência, o juiz verificou que a testemunha, qual testemunha? Augusto Simões, havia sido regularmente intimado para a audiência no dia 6 de dezembro de 2003, folhas 15 dos autos. Mas esteve ausente, folhas 17, razão pela qual desobedeceu a ordem deste juízo, pelo que deve ser apurado o cometimento de eventual delito criminal. Ou seja, nas palavras do próprio juiz, por ter descumprido por 2 vezes uma intimação, o juiz diz claramente que ele deverá ser apurado eventual delito criminal. Por quê? Porque quando você duas vezes, você incorre em crime. Logo mais abaixo, o recurso que tem para ele. Logo mais abaixo, não existe recurso para ele. Logo mais abaixo, ele diz: por conta disso, determino que seja enviado ao Ministério Público, a promotora ou promotor, cópia integral da presente carta precatória com o fito, ou seja, com o intuito de subsidiar o entendimento do membro do Ministério Público no que diz respeito à infração. Aí que infração? A infração cometida pelo vereador. A falta dele como testemunha. Entendeu? Entendi. Redesigno a audiência para o dia 10 de fevereiro, pela terceira vez. E logo abaixo, espeça-se mandado de condução coercitiva. O juiz mandou que fosse expedido um mandado de condução coercitiva. O que é isso? O oficial de justiça foi com uma intimação e com 2 policiais militares até a residência do vereador para, em lá chegando, levá-lo coercitivamente à força. Para a força, caso ele reagisse. Senão ele ia andar vai andando no carro dele, mas é de forma coercitiva. Condução coercitiva não é condução amigável. Convenhamos, não é? Coercitiva, obrigatória. Condução coercitiva não é condução coercitiva, não é condução mediante acordo. Não é condução amigável, é condução coercitiva. Para ir ou ir. Ou vai ou vai. Entendeu? Mas não é uma prisão como ia ser preso. Não é uma prisão. Mas o que acontece? Nós perguntamos. O vereador que se diz o paladino da verdade, que se diz o homem que é a voz do povo de Pesqueira, que não se furta e não se furtará nunca ao dever cívico, como é que ele justifica essas 2 ausências dele? Como é que ele justifica na justiça, 2 vezes? Vai justificar na justiça, mas ele deve também satisfação ao povo de Pesqueira, como homem público que é. Estou entendendo. Então, se justifique, vereador. Diga o porquê de você não ter comparecido à primeira audiência e não ter justificado. Diga o porquê de você não ter comparecido à segunda audiência e não ter justificado. O que é que você tem a esconder nesse processo? E quando eu sou chamado à justiça, eu compareço a todos os atos processuais. Então, quando você não comparece por 2 vezes, algo de muito sério aconteceu.
Porque nem compareceu e nem justificou. Será que por acaso o vereador estava ou está com medo de passar da condição de testemunha à condição de acusado? A condição de réu? A condição disso acontecer? Não sei. Somente ele é quem pode responder, porque eu não sei o que diz esse inquérito policial, mas ele conhece bem esse inquérito policial. Se ele não conhecesse esse inquérito policial, ele não seria a única testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal. Concorda comigo? Entendo. Ele está a par do que está acontecendo. Pois é. Então isso Agora, foi o que se deu isso. em relação a essa questão. Então acho que isso está bem explicado. Está bem explicado. Na verdade, acho que isso está bem explicado e não merece mais ilações. Né? Muito bem. Está bem Não explicado. merece mais ilações.